Hoje a nossa conversa é sobre doença de Crohn e colite, duas doenças que provocam inflamação no aparelho digestivo, causando alterações que podem comprometer bastante a qualidade de vida. Quem tem essas doenças costuma demorar um tempo até descobrir o diagnóstico. Isso porque os sintomas se confundem com os de outros problemas intestinais. Não existe cura para a doença de Crohn e nem para a forma crônica da colite. Mas com um tratamento adequado é possível controlar os sintomas e voltar a ter uma vida produtiva e saudável. É o que você vai ver a partir de agora. Eu sou o Dr. Carlos Frederico Porto Alegre, gastroenterologista da Santa Casa de Misericórdia, professor da pós-graduação de gastroenterologia da PUC, Rio de Janeiro, e vim falar com vocês sobre colite ulcerativa e doença de Crohn. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Marcelo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar com a gente aqui hoje, falando sobre colite e doença de Crohn. A gente começa entendendo o que é a colite. Quais sintomas que essa doença dá? Marcelo, é importante a gente diferenciar realmente isso. Porque a colite, ela pode ser aguda, mas ela também pode ser crônica. Então tem dois tipos, né? Exato, é uma inflamação do cólon e que, na verdade, pode ser relacionada a processos virais, processos de bactérias, às vezes até medicamentos anti-inflamatórios, em que a pessoa passa por um período de inflamação temporária, que pode durar, às vezes, 1, 2 semanas, mas tem uma resolução, não se torna uma coisa crônica. Quando tirado esse antibiótico, tirado esse anti-inflamatório, descoberta a causa, tratada a infecção viral ou bacteriana que seja, né? Ou às vezes até uma colite por um parasita, uma ameba que seja, né? Isso resolve. Quando o paciente começa a ter muitas vezes esse tipo de colite, tem que se investigar. E aí, a partir de um tempo de um mês, isso se torna uma colite crônica, que tem que ser melhor diagnosticada e investigada. Mas do que a gente está falando, né? Que sintomas são esses que acontecem tanto na crônica quanto na forma aguda? A diarreia, que tem uma mudança na consistência das fezes e uma alteração no hábito intestinal. O paciente ele começava a evacuar uma vez, ele começa a evacuar 2, 3, 4 vezes, que pode vir acompanhado com um pouco de sangue ou um muco que seja, uma secreção mucoide, dor abdominal, né? Uma febre, às vezes somente um calafrio, né? Uma queda do estado geral, né? E o paciente se torna inapetente, não tem vontade de comer nada, né? Uma prostração evidente. E ele começa a procurar as emergências, né? Quando é agudo e resolvido, ótimo. Mas quando se torna crônico, isso diminui a qualidade de vida, absenteísmo, perda do trabalho. Isso tem que ser focado e tem que ser diagnosticado, até para o próprio bem do porque paciente. imagino que possa trazer até um outro problema a partir daí, né? Porque se você está com aquela diarreia crônica, você deve ter algum problema também quanto à absorção dos nutrientes, né? Não só a qualidade de vida fica afetada, mas o seu próprio estado de saúde também, né? Exato. A partir do momento que o organismo ele não absorve o que você está ingerindo e ele provoca um processo inflamatório crônico, isso pode gerar vários problemas, né? A diarreia é o principal. A dor vem mais ou menos acompanhada disso. Perda de peso, emagrecimento. E o paciente, às vezes, ele passa por um lugar, vai a outro, é passado outro antibiótico, não é feito os exames diagnósticos que deveriam ser feitos. Isso gera um desconforto e ele, às vezes, até é taxado como uma doença psiquiátrica, ou taxado como um ansioso crônico, ou por um processo de perda do trabalho, alguma coisa, às vezes relacionado até com uma irritabilidade intestinal, né? Mas esses pacientes às vezes passam anos e depois descobrem que não é isso. Descobrem que, na verdade, tem uma doença crônica causada por outros fatores, na grande maioria autoimunes, né, ou alérgenos, que levam aquilo, entendeu? E autoimunes, então isso quer dizer que a gente também não sabe muito bem a causa, né? Tem uma origem genética, tem algum fator genético envolvido? Pode ter uma origem genética do pai ter o mesmo tipo de doença, ou a mãe, ou um familiar muito próximo, mas as pesquisas falam que pessoas que têm gastroenterite na vida de adolescente, um pouquinho adulta, jovem, constantemente, a gente tem um organismo que a gente já chama de organismo chamado microbiota, uma microbiota intestinal.
e que essas alterações, ao decorrer do passar dos anos, isso pode modificar muito essa flora intestinal e fazendo com que aquela doença autoimune, que na verdade a pessoa já nasceu, seja um start, seja um clique de abertura para aparecer aquele tipo de doença. Então, por isso que algumas pessoas aparecem mais novos, outras aparecem mais tarde, e o fator psicossomático tem uma função nisso também. Normalmente, quando a gente vê pacientes com colites crônicas e vai fazer algumas perguntas, uma anamnese detalhada sobre a vida da pessoa, ela passou, às vezes, por um problema profissional, um problema familiar, um problema pessoal, perda familiar, perda de emprego, dificuldade financeira, algum problema na vida que ocasionou aquilo. Isso pode ser um disparador, né, da doença. Exatamente. Mas quando a gente fala, doutor Carlos, em doenças autoimunes, tem muita gente que não entende. Traduz um pouquinho para a gente de uma forma bem objetiva, para a gente entender o que é isso. A doença autoimune não é uma doença infecto-contagiosa. A pessoa não pega de outra pessoa. Ela nasce com ela por uma formação de autoimunidade própria corporal e, em determinada época da vida, ela se manifesta. Eu tenho uma figura, queria que você falasse um pouquinho, comentasse para a gente, que mostra justamente, então, as regiões afetadas. A gente tem todo o intestino grosso ali representado. Essa é exatamente a configuração da região da retocolite ulcerativa, que, como o nome já está dizendo, é uma doença autoimune que afeta exclusivamente o cólon, o intestino grosso, mais predominantemente o reto, mas pode ser também no colo esquerdo, no colo transverso, no colo ascendente, que são as regiões que estão determinadas lá. Ela não afeta o intestino delgado, outra região gastrointestinal, e às vezes a doença não aparece só com a própria diarreia, tem manifestações extraintestinais, de dores articulares, artralgia, né? Outras manifestações, às vezes hepatobiliares, junto com a própria diarreia ou dor abdominal, e como já está dizendo, ulcerativa. Tem uma característica de mostrar úlceras, úlceras que sangram, ou úlceras que sangram e saem muco, né? E o paciente às vezes cai numa anemia e não descobre o porquê que é, ou o paciente ele perde peso pela má absorção da própria doença, porque é uma doença que desabsorve, o paciente não absorve tudo que ele deveria absorver de uma carne, de uma proteína, de um ovo, então ele elimina com muito mais facilidade, né? Então, o sangue nas fezes também pode ser um dos sintomas associados, Pode. né? Muitas das vezes está muito caracterizado com sangue nas fezes, e que leva ao desespero. É porque você já pensa até em outras doenças, até num câncer, em doenças até que seriam mais graves. Né? Os familiares ficam preocupados porque sair sangue nas fezes não é uma coisa normal. Quando sai o muco, ele não se apercebe tanto, mas ao sair o sangue vermelho, vivo, misturado, ou entremeado por fora, ou às vezes nem vindo fezes, só vindo sangue, ele fica assustado. E é aí que ele procura verdadeiramente o atendimento médico, né? E quando a gente fala de retocolite ulcerativa, a gente está falando então da forma crônica da colite. Exatamente. Né? Só para ficar bem claro. Não é mais uma colite aguda. E ela pode ser de leve, moderada, grave. Não dá para nós caracterizarmos quem é o paciente leve, quem é o moderado grave, num primeiro momento, só com o decorrer do tratamento. Que aí você vai caracterizando através de exames laboratoriais e da própria clínica, né, ou exame endoscópico também, que o paciente tem uma doença mais grave do que o outro. E até essa questão da gravidade, né, dos graus, deve dificultar também o próprio diagnóstico, né, porque os sintomas não ficam tão característicos dependendo do grau. Mas eu quero deixar para falar isso no próximo bloco, eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre retocolite ulcerativa e você vai entender também o que é a doença de Crohn, outro problema que afeta o aparelho digestivo. Continue ligado. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre colite e doença de Crohn. E o nosso convidado é o gastroenterologista Carlos Frederico Porto Alegre. Doutor Carlos, a gente então começou falando da colite, entramos na retocolite ulcerativa, que é essa forma crônica da colite, e agora eu quero trazer um depoimento da Elizabeth, que, gente, olha, ela demorou 2 anos para descobrir o que ela tinha. Vamos ver. Eu
tenho retocolite ulcerativa já tem uns 15 anos. A primeira crise foi quando eu morava em Paris. Lá não foi identificado como retocolite. Acho que eu levei assim uns 2 anos, talvez, para chegar ao diagnóstico de retocolite ulcerativa. Eu sentia muita cólica, né? A sensação que eu tinha é que tinha assim como se fossem 2 pessoas torcendo as minhas tripas assim por dentro. Eu tinha muita prisão de ventre, né? E tinha muito a barriga assim distendida, né? E eu comecei a perceber que algumas coisas que eu comia me deixavam assim com a barriga imediatamente muito inchada. A pesquisa vai para uma série de exames, né? Começa com exame de sangue e aí começa a detectar, tem alguns elementos que detectam isso, mas o exame que é realmente importante é a colonoscopia. Passei por vários tipos de tratamento. A princípio eu me tratava com a medicina tradicional e aí comecei a me tratar com homeopatia e com acupuntura. E aí tem vários anos que eu me trato assim, né, com muito menos efeito colateral. Eu tenho algumas restrições alimentares, né? Eu não posso comer nenhum legume ou verdura crua, né? Eu também tenho uma intolerância à lactose, então eu não deveria comer leite, queijos e derivados. Eu também, assim, evito frutas mais ácidas. Eu acho que os elementos que causam as crises da retocolite são 2, né? Uma mudança alimentar, né? Quando você realmente abre mão da dieta e começa a comer os alimentos que não são legais, que não são permitidos, se abusa deles, e também os fatores de estresse. A crise hoje para mim é só quando eu sou, digamos, pouco vigilante, né? Pouco cuidadosa com esse tipo de coisa. No caso da Elizabeth, além da retocolite, né, ela tem uma intolerância à lactose, ela tem uma questão com a dieta também, mas antes de entrar nisso, e até nos sintomas que ela falou de prisão de ventre, eu queria entender essa dificuldade do diagnóstico. 2 anos é bastante tempo, tudo bem que tem 15 anos isso, não sei se hoje se fala mais nessas doenças, né, se tem um acesso maior a esse tipo de informação. Qual você acredita que seja o problema para essa demora tão grande? Para essa demora tão grande, às vezes, porque o paciente começa com sintomas leves, e aí não é tão valorizado aquilo que o paciente fala. E na grande maioria das vezes é caracterizado, às vezes, por uma verminose, uma parasitose, ou uma própria infecção intestinal do momento, e não é investigado com exames mais específicos, tipo colonoscopia, exame radiológico de tomografia ou ressonância magnética, às vezes até levando a cápsula endoscópica, caso você não consiga diagnosticar um setor, uma área inflamada que seja. Esse tempo de 2 anos de diagnóstico mesmo da doença, que o paciente passa por uma emergência, ele melhora com uma medicação e aí ele volta a ter crises 3 meses depois, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E também acontece da não valorização ou, às vezes, desconhecimento de uma parte da classe médica, né? Quanto à relação da pessoa ter esse tipo de doença de uma forma mais leve. Veja bem, quando ela falou sobre prisão de ventre, né, isso já mostra um tipo de retocolite ulcerativa um pouco mais avançada, porque no começo o quadro é diarreico mesmo. Hoje eu vejo que ela trata algumas coisas com homeopatia que com certeza devem ser para melhorar a ansiedade, a acupuntura para, de repente, melhorar as dores articulares que, de repente, ela deve ter, mas com certeza ela toma medicamentos específicos também. É uma opção, né? É uma esse tipo opção, de ela deve tratamento. estar numa fase de remissão. Ela não falou, mas deve tomar alguns medicamentos em menor dose, em baixa dose, porque o tratamento da homeopatia e da acupuntura não é o tratamento somente indicado para a retocolite. A gente Então, precisa de é outros tipos de drogas. Que drogas são essas? Numa fase aguda, às vezes a gente usar a corticoterapia é importante. Os corticoides numa fase aguda. E é importante falar que paciente que tem retocolite ulcerativa e está usando corticoide longo prazo, algum problema está tendo. Ou no tratamento, ou na conduta, não é para se usar por muito tempo o corticoide. Ele tira da fase aguda e você volta os seus sintomas melhorarem, né? E depois dessa fase aguda, então, você mantém com outro tipo de tratamento? Tem outras drogas que a gente usa, os salicilatos, né?
que são as mesalazinas, as sulfasalazinas, né? E isso para a vida toda. Às vezes para a vida toda, imunossupressores e principalmente hoje, modernamente, a terapia biológica, que é uma É o quê? terapia mais avançada, em que ela vai atuar nos sítios inflamatórios, certos sítios inflamatórios específicos desencadeadores da doença, né? Que é uma terapia que pode ser do modo venoso ou um modo subcutâneo, né? Que dá uma praticidade ao tratamento, mas tem as suas indicações, né? Indicações de gravidade. Por isso que é importante a gente classificar se o paciente é leve, moderado ou grave, porque senão o paciente ele fica achando ou comparando um com o outro. Ah, doutor, a minha amiga usa, será que eu não tenho que usar? É importante o médico explicar até o paciente quando usar, como usar, né? Porque são medicamentos que quando você começa a usar, você só tem uma indicação de parar se dá algum problema. Mas tem que avaliar caso a caso Exatamente, mesmo, né? caso a caso. Tem pacientes que necessitam que use a terapia biológica e imunossupressor, tem pacientes que usam somente a terapia biológica, então nunca achar que o teu caso é igual ao do outro. Até porque tem pacientes que têm só inflamação no final do reto, tem pacientes que têm inflamação no cólon todo, e esses são os mais preocupantes do cólon todo. Porque a gente falou de câncer no início, então a prevenção ao câncer coloretal são nos pacientes que têm retocolite ulcerativa, classificados de pancolite, quer dizer, o cólon, o intestino grosso todo. Esses têm que ser mais supervisionados, colonoscopia de tempos em tempos, de acordo com o diagnóstico da doença, que tem uma parcela muito pequena, mas mesmo sendo pequena, a gente tem que prevenir, tem que cuidar. Tem que olhar com mais atenção para esses casos, né? Exato. E há casos em que algum tipo de cirurgia seja indicada para melhora dos sintomas? Casos graves que não resolvem a nada, Marcela, né? E tem que se fazer entender isso ao paciente, né? A culpa não é, às vezes, dele próprio, né? Mas, na verdade, da doença que o afetou. A doença que o afetou, na verdade, caracterizou nele de modo mais grave. E não tem como a gente saber, né? É só avaliando e indo caso a caso. Se não responde a nada, às vezes a cirurgia é necessária, né? Mas aí do que a gente está falando? Porque é no intestino, né? É. Você faz o que exatamente nessa parte do Se o corpo? paciente tem uma doença muito grave intestinal, que afeta todo o colo, o intestino grosso, é retirada do colo, né? A gente tem que tirar o fator que, na verdade, agrediu. Você encurta o intestino, seria isso? Exatamente, né? A gente vai fazer uma ligadura praticamente direta do canal anal, né? Região retal, até o intestino delgado. Mas isso só para os casos mais graves, Mais né? A gente não graves, tá mais falando graves, de... não é todo. Hoje a gente tem drogas que conseguem controlar. Nos anos 70, a gente tinha um universo pequeno de drogas. O paciente ficava dependente do corticoide e por isso talvez essa coisa do diagnóstico. A gente tem uma classe, uma parte da medicina que, na verdade, se desenvolveu de um tempo para cá e a gente tem que se atualizar, né? Atualizar e levar o paciente a uma maior segurança. Não pode ficar esse tempo todo para fazer o diagnóstico. Isso já existe, ainda bem. Quero aproveitar esse tempo que a gente tem ainda para entrar aqui na questão da doença de Crohn. Isso. Né? No que ela se diferencia da retocolite ulcerativa? Diferente, né? Diferente porque ela se apresenta, às vezes, da boca, né, até o ânus. Vamos né? ver? Tem uma figura aqui. Vamos colocar a figura mostrando, então, as regiões afetadas. Isso. Como você falou, tem ali boca, Exatamente. tem toda aquela outra parte do aparelho digestivo, intestino delgado, intestino grosso, até o ânus. E tem uma região e ela é ali diferente, destacada. Marcelo, porque ela pode ser salteada. O paciente pode ter uma área afetada e uma área sã. Uma área afetada e uma área sadia. A principal localização da doença de Crohn é aquela região que está configurada à esquerda, que é a região do ilho e do seco. Mas o paciente ele pode começar somente com aftas e diarreia, o paciente pode ter uma úlcera no estômago que não fecha, o paciente pode ter lesões do intestino delgado, que é o intestino mais fino, diferente do grosso, e que é uma área enorme que pode levar a fechamentos, a fístulas. A fístula é um trajeto de uma alça para outra. O paciente pode ter uma apresentação apenas anorretal, com fístulas anorretais, saindo sangue, saindo muco. E, às vezes, o paciente pode ter comunicações com certas vísceras. O paciente pode ter uma comunicação no intestino fino, que é o intestino delgado, para o grosso. Uma comunicação no intestino delgado para a bexiga. Ela é mais grave? É mais grave. É mais grave.
tende a um emagrecimento, na grande maioria das vezes, maior, né? Antigamente se levava o paciente a múltiplas cirurgias, né? E a gente sabe hoje que o paciente que passa por uma cirurgia de Crohn, a grande pergunta é o seguinte: doutor, com o tratamento eu estou livre de outra cirurgia? Não dá para a gente prever isso. Com as medicações biológicas hoje no mercado, melhoraram muito a qualidade de vida do paciente. E a gente tem pacientes que ficam mais tempo sem atos cirúrgicos. Mas a gente não pode prometer para o paciente que nunca mais ele vai ter crise, nunca mais ele vai ter uma área inflamada, porque a doença é diferente de uma pessoa para outra. E as causas também são desconhecidas no caso da doença de Crohn? Também. Mesma relação da retocolite ulcerativa. Né? A gente sabe que o aspecto psicossomático é importante. Tem pessoas, por exemplo, que têm a doença, passam por um problema, entram numa atividade, mas às vezes tem pessoas que estão muito bem, do ponto de vista pessoal, profissional, familiar, mas a doença é ingrata. Ela ataca essa pessoa mesmo ela estando bem. E, não obstante, acontece, né? O paciente procurar um psicólogo, tentar entender em comunidades virtuais, né? O que é importante é nunca comparar a sua com a do outro, né? Porque isso leva a quadros, às vezes, da pessoa desesperada, porque a qualidade de vida muda, né? Você imagina, Marcela, a pessoa vai numa festa, vai num restaurante, ela tenta se posicionar num lugar mais próximo a um sanitário, né? Tem vergonha de dizer onde é que foi fulano, Beltrano, onde é que está fulano, né? Ela saiu um pouquinho porque foi até aquele local. E porque a relação é essa, você come e já dá vontade de ir ao banheiro, aquela vontade urgente, né? A doença inflamatória, tanto a retocolite, a doença de Crohn, quando o paciente tem a diarreia, é uma urgência, né? Uma urgência evacuatória, ela não consegue fazer uma retenção daquilo. Ela tem que fazer naquela mesma hora. E é importante ela ter falado da intolerância à lactose, porque a lactose aumenta a peristalse, quer dizer, os movimentos do intestino, né, e fazendo eliminar mais. Normalmente a gente pede para os pacientes diminuírem a lactose. Tanto para uma doença quanto para outra. Mas tem que ver bem isso com o seu médico, porque às vezes o paciente ele pode ter as duas coisas. Ele pode ter uma intolerância à lactose e uma outra doença, a doença inflamatória intestinal. E às vezes é isso, o paciente é taxado como um paciente de síndrome do intestino irritável, sem nenhuma investigação, que é uma outra coisa, que é um diagnóstico de exclusão. O paciente é taxado como um intolerante ou um alérgico a algum certo tipo de alimentação e, na verdade, não é a fundo, né? Porque às vezes precisa-se do exame invasivo. Mas você falou da lactose, né? Que mesmo a pessoa não sendo intolerante, ela pode ser excluída e melhorar um pouquinho os sintomas. Melhora. Tem outros alimentos também que passam por aí? Como é que é a dieta das pessoas que têm esse problema? Os dois problemas. O que eu falo para os pacientes é o seguinte: você tem uma doença que desabsorve. Se você come um excesso de frituras, gorduras, né? Coisas que vão aumentar o ritmo intestinal, né? A tendência é você aumentar esse ritmo e às vezes não ser nem inflamação, é pelo que você comeu. O que na verdade a gente tira ou diminui é a lactose. Mas a gente pede para o paciente ter uma alimentação mais saudável. Ela precisa de proteína, né? Porque a proteína pode cair nesse paciente. Precisa dos sais minerais, precisa de uma hidratação, né? Precisa de uma alimentação saudável. Mas o nosso corpo também precisa de alguma coisa de gordura para manter o ritmo satisfatório. Então, o que a gente fala para o paciente é o seguinte: viva a vida, se alimente bem como se fosse uma pessoa que não tem esse problema, mas sabendo você próprio que você tem. Então, você sabe a hora que você tem que restringir, você sabe o teu momento que você tem que parar e não exacerbar. Os próprios pacientes falam: doutor, eu acho que eu não entrei em crise. Essa semana eu passei a ter 3, 4 evacuações, mas no domingo teve uma feijoada, teve uma rabada, eu comi mais alguma coisa e hoje na consulta está tudo bem. Então, quer dizer, de repente foi alguma coisa que a pessoa comeu. Vai muito ali dela se conhecer também, saber o que vai fazer bem no caso dela, né? E com um tratamento adequado é possível retomar, ter uma vida produtiva, ter qualidade de vida. Para as duas doenças, a gente pode deixar essa mensagem final também para a doença de Crohn? Com as medicações mais novas no mercado, que é a terapia biológica, sim. Tem pessoas que participam de maratona, tem pessoas que viajam, podem ter filhos, né? Mas sempre levar que cada caso é um caso, né? E que é uma doença crônica. Que é uma doença crônica e que a pessoa não pode apagar que tenha uma doença crônica
E a aceitação tem que ser importante, porque ela pode estar muito bem e ter uma crise, e pode passar 2 anos, muito bem, obrigado. Acompanhe com o seu médico, faça os exames necessários que ele acha que tem que fazer, e não esqueça que cuidar, né, é a melhor forma de você não ter maiores problemas. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua presença, pela sua explicação aqui pra gente hoje, viu? Foi um prazer. Tá certo. Até uma Obrigado você, próxima. Marcelo. Obrigado. E o programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.